Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Inclinemos o ouvido do coração para acolher a palavra. Atenção, atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste, quando nós humilhávamos? É porque, no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas, e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu.
Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça, como o junco, e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeiras injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns,
mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Boa noite. Boa noite. Nós iniciamos a Quaresma, quarta-feira, com a missa de cinzas e seguimos num convite ao silêncio, à reflexão, a uma retrospectiva de vida. Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo onde somos convidados a parar diante da nossa vida e pensar como temos vivido. Será que temos seguido o caminho certo? Diante disso, nós temos hoje o Salmo de Davi. Davi era amado por Deus. Nós vemos várias passagens da vida de Davi, onde Deus mostrava a predileção que tinha por ele. Mas quando nós olhamos a vida de Davi, nós vemos um pecador, alguém que errou, alguém que cometeu pecados, e não foi pecadinho bobo não, foi pecados sérios, graves. Mas o grande amor que Deus tinha por Davi é que Davi tinha a capacidade de reconhecer. Ele reconhecia o pecado, ele se arrependia e ele buscava mudar. E esse é o grande convite para nós. Não adianta eu buscar uma conversão se eu não reconheço os meus erros, se eu não reconheço minhas fraquezas, se eu não reconheço aonde eu estou errando. Então, o primeiro convite para nós neste tempo da Quaresma é olhar para a nossa vida, para as nossas relações, para a nossa vocação e percebermos como temos vivido. Você que é casado, como que está o seu relacionamento? Como que estão as coisas dentro de casa? Você no teu trabalho, na tua profissão, como você tem trabalhado? Na tua pastoral, na tua paróquia, na tua comunidade, como que tem sido a tua vida? E isso nós devemos pensar em todos os aspectos, principalmente na nossa filiação. Nós no batismo fomos adotados por Deus como filhos. Como que está a nossa relação com o Pai do céu? Nós somos convidados a pensar nisso tudo, não para ficar triste, não para ficar depressivo, mas é justamente perceber os erros, perceber os desvios para tentar sermos melhores, para tentar corrigir aquelas coisas que nos afastam da verdade, nos afastam de Deus. E diante disso tudo, nós vemos na primeira leitura um Deus que não se alegra com os sacrifícios. Deus ele prefere um coração penitente, um coração que se arrependa, um coração que se reconheça pecador, do que um tanto de penitência, do que um tanto de sacrifícios ofertados. Não adianta eu fazer penitência aos 40 dias da Quaresma, se eu não trato bem quem está em casa. Não adianta eu fazer o jejum na sexta-feira, sendo que no mesmo dia eu trato mal, eu guardo mágoa, eu não respeito. É necessário que o jejum, que a penitência, seja um transbordar de um coração que se reconheça pecador, de um coração que reconheça que precisa mudança. E o Evangelho nos convida a dar um passo na sensibilidade. Jesus ele apresenta o jejum, a penitência, não como somente um sacrifício para pedir perdão, mas Jesus nos apresenta a nós que somos seguidores dele, a penitência, o jejum, a mortificação, a oração, a esmola, como um olhar para o noivo, um olhar para Jesus. E assim, olhando para Jesus, percebermos como está o coração de Cristo. É interessante a afirmação de Jesus.
Se o noivo está feliz em festa, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para penitência, não tem espaço para jejum. Mas quando nós contemplamos o coração de Jesus que sofre, que padece, que está entristecido, aí sim nós temos uma razão para fazer penitência, para fazer jejum. E a igreja justamente nos aponta a sensibilidade para com o outro. Porque às vezes a gente olha para Jesus e a gente não entende o que se passa no coração dele. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo alguém que padece com a tristeza, com a depressão, alguém que sofre com o luto, alguém que sofre, seja por doenças, seja por angústias, seja no corpo, seja na mente, seja na carne, aí nós percebemos que no outro, no meu próximo, eu posso amar, eu posso consolar, eu posso estar com Jesus. E a igreja nos apresenta as obras de misericórdia. Quem não conhece as obras de misericórdia, vale a pena pesquisar. Existem as obras de misericórdia corporal e espiritual. Então, se você não sabe todas, para e reza, busca lá na internet, no catecismo e veja que obras são essas. São várias obras através das quais nós nos unimos a Jesus. Seja alimentando alguém que tem fome, seja dando de beber a quem tem sede, visitando um doente, visitando alguém no asilo, e existem diversas obras, que não é somente uma ação, mas é uma ação que pela fé eu faço a essa pessoa em vista de Jesus. Por isso, meus irmãos, diante de tantas coisas que a igreja nos convida neste tempo, nós somos convidados a parar diante da nossa vida e perceber o que eu posso mudar, o que eu posso deixar de fazer que me aprisiona, que me deixa no pecado, no erro, e o que eu posso abraçar. Qual a virtude, qual a bondade, qual a misericórdia que eu posso buscar para através dela me unir a Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos para a gente rezar. Nós somos convidados a rezar unindo o nosso coração ao coração de Jesus. E é justamente diante do coração de Jesus que nós compreendemos, que nós aprendemos a ser atentos, sensíveis. Nós vemos na vida de Jesus que ele foi compassivo, ele percebia as necessidades dos discípulos, dos apóstolos, de todos os que estavam ao redor dele. O tempo da Quaresma é tempo de sair do egoísmo que só pensa em si mesmo, do egoísmo que só vê a própria dor, o próprio sofrimento, a própria angústia. E assim, contemplarmos Jesus, que assumiu as nossas feridas, que assumiu o nosso pecado, que assumiu a nossa cruz. E da mesma forma, nós somos convidados a perceber aqueles que sofrem dentro da nossa casa, aqueles que precisam de um olhar, de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, aqueles que precisam do que comer, do que beber, de um conselho, de uma amizade. Quando nós vemos todas as obras de misericórdia que Deus nos apresenta através da igreja, nós vemos que não precisa fazer coisa grandiosa, mas todo mundo tem a capacidade de ouvir. Ouça as pessoas que têm algo a te dizer. Às vezes você percebe na tua casa que teu filho está esquisito, para ouvir o que ele tem para dizer. Às vezes você percebe que a tua esposa não está bem, para ouvir o que está no coração dela, quais são as angústias que ela traz. Às vezes você percebe que os teus pais passam por dificuldades,
para ouvir o que eles têm para dizer. Às vezes Deus nos dá uma palavra de conforto, uma palavra de fortaleza, uma palavra de esperança. Às vezes a gente não sabe nada para o que falar, o que dizer, mas o simples fato de estarmos juntos, o simples fato de visitarmos, de nos fazermos presentes, já é algo grandioso. Jesus nos convida a agir pela fé, na certeza de tudo o que fizermos, para as pessoas próximas, para as pessoas distantes, para as pessoas que Ele coloca no nosso caminho, não são coisas que passarão, porque através de um copo d'água que nós oferecemos, é para Jesus que nós estamos saciando a sede. Uma roupa que nós damos a quem não tem, não é algo bobo que nós fazemos, mas é o próprio corpo de Cristo que nós estamos revestindo, que nós estamos consolando. Deixa Jesus abrir os teus olhos para perceber na tua casa, no teu trabalho, no teu estudo, nos grupos que você frequenta, o que você pode fazer, como você pode amar, como você pode se unir a Cristo, como você pode consolar o seu coração. Ó Jesus, dai-nos a graça de compreendermos a intimidade a qual o Senhor nos chama. Assim como o Senhor disse aos teus discípulos, que enquanto o noivo está presente não é momento de penitência, não é momento de tristeza, mas de alegria, que o Senhor também nos ensine a compreender que naqueles que sofrem, é o Senhor que também sofre. Naqueles que estão doentes com depressão, com câncer, é o Senhor ali que também padece com eles. Dai-nos a graça de compreendermos a fé a qual o Senhor nos chama, para que a nossa vida seja um transbordar do coração que deseja amar-vos, um transbordar do coração que deseja se unir ao teu coração. Dai-nos assim, ó Jesus, todas as graças que necessitamos para bem viver este tempo da Quaresma. Amém. Amém. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe
recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Senhor, ao vos oferecer o sacrifício da observância quaresmal, vos pedimos que ele vos torne agradável a nossa vida e nos ajude a realizar com maior fervor as obras de penitência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos louvam vossa majestade, as dominações adoram, as potestades tremem, as virtudes celestiais e os serafins celebram com exultação. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magela, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que pela participação neste mistério sejam purificados de todas as faltas e transformados pelos remédios da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho.